Precisamos falar sobre percepção de risco. Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje, depois de um longo intervalo longe daqui, por motivo de saúde, eu fiz cirurgia para botar implante coclear, tive uma perda súbita, de audição. Eu vou trazer aqui uma reflexão importante sobre percepção de risco. Mas, primeiramente, vamos aos recados iniciais, como já era de costume desde o começo desse podcast. Número 1, vai lá no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir, faça o seu comentário e avalie aí para a gente ajudar aí, o podcast aparecer para mais pessoas. Número 2, indique esse aqui ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente nessa podosfera. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Então você pode enviar a tua pergunta lá para o e-mail profbaeta@gmail.com ou até pelo próprio Instagram também, que é o @profbaeta. É isso aí então, galera. A gente precisa falar sobre isso. Percepção de risco envolve a saúde de todo mundo. E a gente está falando aqui da saúde coletiva e da saúde individual também. Nos últimos anos aí, pós-pandemia, as pessoas parecem ter ficado mais reativas, mais resistentes, quando se fala em tópico de saúde, como, por exemplo, vacinação, prática de atividade física, alimentação saudável. E é triste porque tudo isso, ele se relaciona, e pode até parecer que não, mas ele se relaciona com a polarização que a gente vive. Polarização essa, que você vai ter que concordar, transita aí entre a política e a social, Então, afeta áreas que não deveriam ser afetadas da forma que elas estão sendo afetadas. Especialmente porque a gente fala de saúde, e a saúde aí, nos seus componentes de fisiologia, de patologia, de bioquímica, cara, elas não estão nem aí para se você é de direita, esquerda, cima, baixo, diagonal, se você é da religião X ou Y, se você acredita na ciência ou não. Você, enquanto indivíduo do planeta Terra, exposto às condições da sociedade em que você vive, você está suscetível a sofrer de determinados problemas sociais, culturais e de saúde que a tua região, teu estado ou seu país sofre. Então, independente do que você acredita ou não, de que político você gosta ou odeia, você está suscetível. E os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas ações, elas podem modular o quanto você vai ser atingido ou não por algumas determinadas coisas. Só que elas não te blindam de sofrer as consequências, sejam elas boas ou ruins. E aí, a gente se pergunta, por exemplo, cara, por que algumas pessoas não se vacinam? Por que algumas pessoas mantêm comportamento de risco? E é claro, que essas questões elas perpassam aí pelas esferas sociais, pelas esferas econômicas, pelas esferas culturais. Só que tem uma coisa que as pessoas não gostam de falar, porque quase sempre atinge elas justo ali na dissonância cognitiva que elas têm, que é a percepção de risco. No fundo mesmo, isso tem a ver com a percepção de probabilidade que as pessoas têm. E aí, vamos pensar aqui, como que as pessoas em geral percebem a probabilidade? Então, pensa, por exemplo, assim, qual que é a probabilidade de eu ficar doente? Como que as pessoas estimam isso aí? Então, vamos para alguns conceitos aqui. A probabilidade percebida nas pessoas tem a ver com a percepção física de tempo. Então, coisas que, por exemplo, demoram para acontecer para essa pessoa são menos prováveis, são mais raras. E se as coisas aparecem com uma frequência muito alta, ou seja, a demora entre a primeira exposição e a segunda exposição é muito pequena, ela vai parecer muito mais provável para essa pessoa. Então, uma coisa interessante para você perceber
é que percepção de tempo ela é uma forma comportamental de medir a probabilidade. Por que que tem pessoas que não se vacinam, por exemplo? Vamos pensar assim, ó. Você tem 24 horas ali no dia e esse tempo é o seu orçamento. Você tem que alocar tempo em algumas coisas. Então, você tem que ir lá no banco, pagar uma conta, você tem que trabalhar, você tem que ir no mercado e por aí vai. E calma, que aqui não é aquele papo de ai, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, quem quer fazer, faz acontecer. Não é isso, não é esse discurso. A gente está falando aqui é da percepção de tempo, foca aqui. Então, vamos lá. Você tem lá 24 horas do dia e você precisa dividir o dia em tempo para ir para trabalhar, para ir no mercado, para pagar uma conta no banco, para faxinar a casa, para lavar a louça, para passear com o cachorro e o que quer que seja. E pensando na passagem do tempo, por exemplo, né, vamos pensar aqui, por exemplo, um caso de sarampo, né, que é uma coisa bem rara hoje em dia. O tempo entre você perceber um caso hoje e perceber o próximo caso é muito longo. Logo, você está estimando a probabilidade como sendo muito baixa. Então, num dia normal seu aí, no seu cotidiano, como isso aí é um evento muito raro, pensando na questão do tempo, você dá uma importância baixa, porque você acha que é raro. Porque se você tivesse, por exemplo, imagina que todo dia aí na mídia, brotasse uma notificação de alguma população ali que pegou sarampo. Imagina isso todo dia. Aumentaria muito a probabilidade para você. Só que no cenário atual você olha e você pensa assim, ah, tá, vai lá, né? Em 20 anos você tem um caso de sarampo, né? Aí você pensa, ah, comigo não vai acontecer. Então a probabilidade é muito baixa. E esse mesmo raciocínio você pode aplicar para, por exemplo, para obesidade, para hipertensão, para diabetes. São doenças que você não ouve falar todo dia de alguém morrendo, né? Sei lá. Porque, excluindo causas genéticas, então, se você pensar em hereditariedade, por exemplo, né? Você desenvolve obesidade, hipertensão, diabetes ao longo de vários anos de maus tratos à sua saúde. Então, você pode colocar na conta aí, né, alimentação baseada em ultraprocessados, falta de controle sobre o uso de sal, de açúcar, péssima hidratação, falta de atividade física e por aí vai. E eu não vou entrar nos méritos de quem pode ou quem não pode fazer uma coisa ou outra por determinadas condições financeiras ou sociais. Eu estou apenas colocando um fato, né? E a galera tende, no fundo, a pensar tipo assim, ah, eu tô bem, eu não sinto dificuldade em nada, eu durmo tranquilo, eu não tenho problemas significativos na saúde, então eu tô de boa, eu não preciso me cuidar tanto assim, né? Então, no fundo, as escolhas que as pessoas fazem levam em conta a percepção do tempo dos eventos, né? E ainda tem um detalhe aí nessa percepção de risco, que é a pessoa, né, essa percepção de risco que a pessoa tem, leva em conta três aspectos. O primeiro aspecto é a sua suscetibilidade para ter a doença. E essa suscetibilidade aí, ela tem a ver com a prevalência da doença na população. Então, pensa, uma doença que tem uma prevalência ali de, sei lá, 20, 25%, pô, você nunca vai pensar que você vai fazer parte desses 20, 25%. Só que, velho, 25% de prevalência é alto para uma doença. E o segundo aspecto é a verossimilhança, ou a gente pode chamar também de probabilidade subjetiva. Por quê? Uma coisa é uma doença ser prevalente, outra coisa é eu perceber que eu tenho chance de ficar doente. Por quê? Eu posso, puramente, né, não me reconhecer como alguém que faz parte desse grupo dos 25%. Tem a ver com pensa em similaridade, né? Se eu tenho uma doença que, por exemplo, todo tipo de pessoas tem, e aí você pensa assim, ah, não importa se a pessoa é mulher, se é homem, se é alto, baixo, branco, negro, pardo, de direita, esquerda, eu penso, pô, eu faço parte desse grande grupo, então aumenta a minha verossimilhança com eles. E o terceiro aspecto é a severidade da doença. Então, por exemplo, é uma doença que, sei lá, vamos dizer que você foi infectado com alguma doença, ou você tem alguma doença aí.
E só que dentro de uma semana você fica bem, né? Os sintomas passam, você fica funcional, você consegue tocar sua vida e tudo mais. Pô, a sua percepção de risco é muito baixa. Agora, se é uma doença que ela pode potencialmente te matar, nossa, aí lascou, aí você vai entrar em pânico. E tem ainda um outro conceito aqui para esse debate, que é o conceito da cognição social, que tem a ver com a comunicação de risco, só que essa comunicação é entre um indivíduo e outro. Então, é tipo uma fala que eu li recentemente. Aliás, eu li essa fala hoje, no momento de gravação desse episódio. Né? Que a pessoa falou bem assim: ah, eu tomo água com sal integral toda manhã. Você tem que tomar também. Fala uma variável disso aí, né? E esse é um aspecto da cognição social. A pessoa tenta te persuadir, porque você faz parte do mesmo grupo que ela, e ela persuadir você a também fazer a mesma coisa. Aí você pensa, por que essa coisa de vacina que causa autismo, essa coisa de sal integral, essa coisa de jejum intermitente, todas essas coisas, por que essas coisas pegam muito, né? Porque são pessoas que fazem parte do mesmo grupo, que tem coisas em comum. São ideias que reafirmam coisas que você já acredita. Então dá um certo conforto cognitivo. Você está ali no meio de um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa. E você fica lá repetindo isso. Então você não sente que você precisa verificar os fatos, porque fica subentendido que todo mundo do grupo sabe o que é aquilo. Só que não necessariamente é uma coisa acurada. E com isso, a gente passa a falar agora sobre 3 formas de construção do conhecimento. E não que não existam mais outras formas e tudo mais, só que essas são as mais recorrentes e ainda vigentes. E eu vou discorrer mais sobre essas 3 formas na parte 2 desse episódio, porque é uma discussão que merece um destaque à parte. Porque, de fato, né, se você parar para pensar, a percepção de risco que as pessoas têm acerca de conceitos e dados em saúde, ela passa por como ela adquiriu esses conhecimentos que elas têm sobre esses conceitos. Né? E algumas pessoas podem pensar que talvez isso não tenha tanta relação assim, né? Que elas pensam que é o meio que influencia ela. Só que esse negócio das formas de construção do conhecimento diz muito sobre o tipo de escolhas e tipo de decisões que ela pode tomar para a própria vida e a vida de seus dependentes. Só que só para encerrar essa primeira parte, um grande perigo nessa questão da cognição social é você cair num buraco negro de pequenas incertezas que, aos poucos, afogam um pedaço dos potenciais futuros que você pode ter. Porque você fica lá no meio de um grupo onde todo mundo repete os mesmos axiomas, as mesmas premissas. Ninguém se dá o trabalho de falseá-las. Por quê? Porque o conhecimento veio provavelmente de algum guru e as pessoas simplesmente aceitam que é verdade porque esses gurus eles estão na figura de autoridade. E essa é toda uma discussão à parte também, porque, no geral, esses gurus têm uma boa oratória, eles conseguem convencer na lábia, eles conseguem passar credibilidade no que falam, porque mostra o título de um artigo ali qualquer, só que 90% das vezes interpretou isso tudo errado, extrapolou para onde não podia extrapolar, ou mesmo nem leu o estudo, só colocou ali porque tem um termo específico no título. Porque eles sabem que, no geral, as pessoas não vão lá abrir o estudo para conferir se é verdade aquilo que ele está falando. Só que vamos lá, isso aí é uma discussão muito mais longa, eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse episódio, só que vamos perceber que a pessoa ela acaba ficando numa bolha que quase se assemelha a uma religião, onde você comunga ali dos mesmos valores, dos princípios e todos os sacramentos para se manter ali dentro, né? Para pertencer àquele grupo. Porque ter pequenas certezas é mais confortável para a pessoa do que lidar com as incertezas da vida. Só que você ficar nessa bolha, você percebe que isso te prende, isso te limita. Parece que não, porque você se sente mais feliz nas pequenas coisas. Só que isso vai criando um monte de conceitos engessados,
que um dia vão te trazer sofrimento. Por quê? Porque o mundo muda muito mais rápido do que a gente gostaria. A gente está vivendo numa era onde a informação e a tecnologia ultrapassaram a velocidade com a qual a nossa natureza evolui. Isso traz um certo, como é a palavra? Um certo descompasso, né? Que a gente não sente a princípio, porque a nossa percepção de tempo, a nossa percepção de probabilidade e a nossa percepção de risco, elas têm múltiplos referenciais. Isso acaba gerando confusão em muitas pessoas e até uma sensação de desamparo em outras pessoas. Só que vamos encerrar esse episódio de hoje por aqui e aguarde a parte 2 dessa discussão. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firula e sem complicação ou um planejamento de treino personalizado, manda mensagem lá no Instagram, @profbaeta, ou entra no meu site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Então, até o próximo episódio, na parte 2, para a gente terminar essa discussão.